Meu irmão, minha irmã, hoje nos reunimos em oração com os corações pesados, pois a dor da perda é uma das experiências mais profundas e difíceis que podemos enfrentar na vida. Quando alguém que amamos parte desta terra, uma parte de nós se vai com ele. O luto invade a alma, o silêncio se torna pesado e o coração clama por respostas. Mas é exatamente neste momento de dor que precisamos nos lembrar de quem é o nosso Deus. O Deus da vida, o Pai das misericórdias, o Consolador dos que choram. A morte não é o fim para aqueles que creem. Ela é uma passagem, uma travessia para os braços do Pai eterno. Nosso Senhor Jesus Cristo venceu a morte e nos prometeu vida em abundância. Mesmo que as lágrimas escorram, mesmo que a saudade aperte, podemos confiar que aquele que partiu não está perdido, mas acolhido pela luz de Deus. Em João capítulo 11 versículo 25, o próprio Cristo declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E que palavra maravilhosa é essa! Ele não nos promete que não vamos chorar, mas ele nos garante que a morte não tem a última palavra. Quando a dor parecer insuportável, quando o vazio for grande demais, é hora de se voltar ao Senhor em oração. É momento de entregar esse sofrimento nas mãos de Deus e pedir que Ele venha com seu bálsamo curador. Ele conhece o seu coração. Ele vê suas lágrimas. Ele compreende a angústia que você sente, pois ele também chorou diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que iria ressuscitá-lo. Isso mostra que o nosso Deus não é indiferente à nossa dor. Ele é Deus que se compadece. Salmo capítulo 34 versículo 18 nos lembra que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Que essa palavra seja âncora para sua alma hoje. Deus não está longe. Ele está ao seu lado, acolhendo seu pranto, abraçando sua dor e renovando sua esperança. Muitas vezes, quando perdemos alguém, surgem também perguntas que parecem não ter respostas. Por que agora? Por que assim? Será que Deus me ouviu? São perguntas legítimas, humanas. Mas precisamos aprender a entregar essas dúvidas ao Senhor, reconhecendo que seus caminhos são mais altos que os nossos e que o seu amor é maior do que podemos imaginar. Isaías capítulo 55 versículo 9 diz: Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Deus vê além do que nós vemos. Ele enxerga toda a eternidade, enquanto nós vemos apenas uma parte do caminho. Que hoje, ao ouvir essa oração, seu coração possa encontrar paz. Que você possa lembrar que a morte não apaga as memórias, não destrói o amor, não interrompe os planos de Deus. Aquilo que foi vivido com quem partiu continua vivo em seu coração e, acima de tudo, está preservado nas mãos do Senhor. Agora, ore comigo. Senhor Deus, neste momento de dor e saudade, eu me coloco diante de Ti. O meu coração está aflito, e a minha alma sente o peso da ausência de quem partiu. Mas eu confio que Tu estás comigo, e que a Tua presença é meu abrigo. Sei que não estou só. Tu me sustentas, mesmo quando penso que não vou suportar. Eu te peço, meu Deus, consola-me com Teu Espírito Santo. Enche o vazio da minha alma com a certeza da Tua promessa. Acolhe aquele ou aquela que partiu em Teus braços de amor e dá-me paz. Ajuda-me a lembrar que a morte não é o fim. Que a cruz de Cristo venceu a morte. Que em Ti há vida eterna. Dá-me forças para continuar, ânimo para seguir em frente e fé para crer que um dia nos reencontraremos na glória do Teu reino. Em nome de Jesus, amém. Em nome de Jesus, amém. E mesmo quando a saudade bate mais forte, quando os olhos se enchem de lágrimas ao lembrar do sorriso, da voz, do abraço daquela pessoa querida que se foi, lembre-se. Deus é o mesmo ontem,
hoje e eternamente. Ele continua sendo fiel. E o amor que uniu você a essa pessoa não se perde. Ele é eterno, porque foi vivido em Deus. A palavra nos diz em Romanos capítulo 8 versículos 38 e 39 que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas presentes, nem futuras, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa promessa nos fortalece. Nada pode apagar o amor de Deus, e é neste amor que nossos entes queridos estão guardados. E você, que permanece nesta caminhada, não precisa carregar o luto sozinho. O Espírito Santo é o nosso Consolador. Ele é quem intercede por nós com gemidos inexprimíveis quando já não temos palavras para orar. Mesmo que a sua oração seja apenas um suspiro, Deus entende. Mesmo que seja apenas um choro silencioso no travesseiro, Ele escuta. Mesmo que a sua força esteja acabando, Ele renova. Porque Ele é o Deus da esperança, e não da desesperança. Muitas vezes, em meio à dor, as pessoas à nossa volta não sabem o que dizer. Algumas até dizem palavras duras, sem querer, ou evitam nos procurar por não saber lidar com o luto. Mas Deus não nos evita. Ele se aproxima. Ele nos sustenta quando ninguém mais pode. Em Salmo capítulo 56 versículo 8 está escrito: Tu contas as minhas aflições. Põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Que grande consolo é saber que nenhuma lágrima sua passa despercebida. Cada dor sentida, cada lembrança revivida, cada momento de saudade, Deus vê. Ele não ignora sua dor, mas cuida dela como um pai amoroso. Neste momento, também é importante entender que o processo de luto não tem um tempo exato. Ele é único para cada pessoa. Alguns choram por meses, outros por anos. Alguns falam sobre a perda, outros se silenciam. Não se compare. Viva esse tempo com o Senhor. Abra seu coração. Permita-se sentir e permita-se ser curado. Deus não tem pressa com a sua dor, mas Ele deseja que você o convide a entrar nela. Deus transforma o luto em consolo, a lágrima em esperança, e a ausência em presença espiritual. Aquela pessoa amada que partiu agora vive na eternidade com Deus. E enquanto o coração dói aqui, há uma certeza que aquece. Um dia, em Cristo, nos reencontraremos. Porque Ele prometeu: Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, como está em João capítulo 14 versículo 2. Você não foi abandonado. Deus está contigo. E onde Deus está, há conforto, há força, há recomeço. Ele vai te dar o consolo necessário. E, no tempo certo, a saudade que hoje dói vai se transformar em uma doce lembrança que faz sorrir. Quando o coração humano se depara com a morte, ele é confrontado com a sua própria fragilidade. Somos lembrados de que a vida neste mundo é passageira, um sopro, como afirma o Salmo capítulo 39 versículo 5. Deste aos meus dias o comprimento de alguns palmos, e a minha existência é como nada diante de ti. E é nesse reconhecimento da brevidade da vida que podemos entender o valor de cada momento vivido, cada abraço, cada palavra trocada, cada sorriso compartilhado. A morte não é o fim. Ela é uma transição para uma nova vida, aquela que não conhece dor, nem lágrimas, nem sofrimento. A palavra de Deus, em Apocalipse capítulo 21 versículo 4, diz: E Deus enxugará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa promessa nos lembra que o sofrimento não é eterno, mas o amor de Deus sim. E aqueles que partiram em Cristo, agora estão em um lugar onde o mal não pode mais tocá-los. Às vezes,
Questionamos: por que tão cedo? Por que ele ou ela? Por que Deus permitiu? São perguntas humanas, naturais, e Deus não se ofende com elas. Ele entende a limitação do nosso entendimento e se aproxima para consolar, não para julgar. Em Isaías capítulo 55 versículos 8 e 9 está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É nesse lugar de confiança, mesmo sem compreender, que precisamos nos firmar. Deus sabe o que faz. Ele vê o quadro completo. E se ele recolheu alguém, não foi por descuido, mas por sabedoria. Há coisas que só entenderemos na eternidade. E enquanto esse tempo não chega, somos convidados a confiar. Se hoje você sente um vazio, uma saudade que machuca, feche os olhos e fale com o Senhor. Conte a Ele como se sente. Diga a Ele o quanto está difícil. Não esconda sua dor. Não finja estar forte. Deus não precisa de máscaras. Ele quer o seu coração como ele está, quebrado, ferido, cansado, confuso. E Ele, com mãos de amor, vai cuidar, restaurar, consolar e renovar. Lembre-se de que o tempo de luto não é um tempo improdutivo. Ele é um tempo de encontro com Deus. É no silêncio da dor que escutamos com mais clareza a voz do Espírito Santo. É na solidão do choro que sentimos com mais intensidade o abraço invisível, mas real, do Senhor. É quando tudo parece ruir que descobrimos que Deus é a rocha inabalável. Também é nesse processo que aprendemos a viver de maneira mais plena. Quem já perdeu alguém sabe o quanto a vida é preciosa. Por isso, valorize quem está ao seu lado. Ame hoje. Perdoe hoje. Abrace hoje. Não espere o amanhã, porque ele é incerto. O que temos é o agora, e ele é uma dádiva. Em Eclesiastes capítulo 3 versículo 4, Salomão disse que há tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Se hoje é tempo de chorar, chore. Se é tempo de prantear, pranteie. Mas saiba que o tempo da dança virá. A alegria voltará ao seu coração. Não como antes, mas com uma nova maturidade, com um novo significado. O luto pode mudar quem somos, mas Deus usa essa transformação para nos tornar mais sensíveis, mais amorosos, mais compassivos. Você verá, no tempo certo, que a dor não será em vão. Deus está escrevendo uma nova história a partir disso. Não é o fim. É apenas uma página da sua jornada. E ao lembrar da pessoa amada, celebre a vida que ela teve. Honre a memória dela com boas atitudes. Semeie amor, como ela semeou. Continue o legado de fé, de carinho, de presença. Ela pode não estar mais fisicamente aqui, mas as marcas que deixou permanecem, e isso é eterno. Deus te vê. Deus te ouve. Deus está contigo. E Ele é especialista em reconstruir corações quebrados. Deus te vê. Deus te ouve. Deus está contigo. E Ele é especialista em reconstruir corações quebrados. A dor da morte também nos lembra que este mundo não é o nosso lar definitivo. Aqui, estamos apenas de passagem. Somos peregrinos em direção a uma morada eterna, onde não há despedidas, onde não há enterros, onde o tempo não limita o amor. Jesus mesmo prometeu, no Evangelho de João capítulo 14 versículos 2 e 3, na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vô-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Não estamos perdidos, estamos sendo aguardados.
É por isso que, mesmo em meio às lágrimas, podemos encontrar consolo. Não porque tudo faz sentido agora, mas porque sabemos que há um propósito em tudo. Nenhuma dor é ignorada pelo céu. Nenhuma lágrima cai sem que Deus perceba. O Salmo capítulo 56 versículo 8 nos lembra: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Ele guarda cada lágrima, cada suspiro, cada oração silenciosa feita na madrugada. Não se apresse para superar a perda. O luto não tem prazo. Ele é um processo, e cada pessoa vive à sua maneira. Algumas dores se amenizam com o tempo, outras aprendemos a conviver. Mas em todas, o Senhor caminha conosco. Ele é Emanuel, o Deus conosco, inclusive nas noites mais escuras da alma. A fé não anula a dor. Ela transforma a dor em esperança. Ela nos faz olhar para frente, crendo que um dia nos reencontraremos com aqueles que partiram em Cristo. A separação não é definitiva, é apenas temporária. No céu não haverá mais saudade, pois todos estaremos reunidos, celebrando a vida eterna diante do trono de Deus. Se você sente que está sem forças, peça a Ele que te fortaleça. Diga ao Senhor: Pai, eu não aguento mais, carrega-me no colo. E Ele fará isso. Ele é o Deus que sustenta o fraco, que dá ânimo ao abatido, que renova as forças do cansado. Como está escrito em Isaías capítulo 40 versículo 29, Ele dá força ao cansado, e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Permita que o Espírito Santo visite agora o seu coração. Que ele traga à sua memória as promessas do Pai. Que você sinta o consolo vindo do alto. Que a saudade se transforme em gratidão e que a dor se transforme em fé. Você não está só. Mesmo que todos se calem, Deus continua falando. Mesmo que todos se afastem, Ele continua presente. Mesmo que você não consiga orar, Ele compreende seus gemidos mais profundos. Não tenha medo de lembrar. Lembrar não é enfraquecer, é honrar. Fale sobre quem partiu. Compartilhe as histórias. Sorria ao lembrar dos momentos felizes. Isso cura. Isso consola. Isso dá sentido à saudade. E se hoje você sente que não há mais alegria, saiba que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, como está escrito no Salmo capítulo 30 versículo 5. O Senhor vai fazer novas todas as coisas. Vai acalmar o seu coração. Vai lhe dar paz, mesmo que o cenário não mude. Vai te envolver com amor, mesmo que o mundo não entenda a sua dor. Não desista. Não se entregue ao desespero. Olhe para o céu. Confie em Deus. E se for difícil confiar, diga isso a Ele. Deus entende os seus conflitos. Ele é Pai. Um Pai de amor, que não te abandona jamais. E quando o coração já não aguenta mais, quando parece que tudo se partiu em 1000 pedaços, lembre-se: o Senhor é o oleiro, e nós somos o barro. Mesmo quebrados, Ele nos reconstrói. Mesmo rachados pela dor, Ele nos molda novamente, com mãos de ternura, com amor que não desiste. Como está escrito no livro do profeta Jeremias capítulo 18 versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Diz o Senhor: eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Deus está trabalhando no seu interior. Ele está te formando novamente, colocando consolo onde há dor, colocando paz onde antes havia tormento. Não é um processo fácil, mas é santo. É o processo que transforma pranto em força e lágrimas em testemunho vivo. Você que perdeu alguém, talvez esteja perguntando: por que Deus não impediu? Por que agora? Por que comigo? São perguntas humanas, justas, compreensíveis.
E Deus não rejeita o coração que o questiona com sinceridade. Mas às vezes, o céu silencia não por desprezo, mas porque está nos abraçando em silêncio. Há um tempo para todas as coisas, como nos ensina Eclesiastes capítulo 3. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. E em todos esses tempos, Deus é constante. A morte pode parecer o fim, mas para quem crê, é apenas o começo da eternidade. Uma eternidade onde não haverá mais lágrimas nem dor. Onde os reencontros serão eternos e o amor será pleno. Onde veremos face a face aquele que venceu a própria morte. Jesus, nosso Salvador, ressuscitou ao terceiro dia. E é por causa dessa ressurreição que a morte perdeu o seu poder. No Evangelho de João capítulo 11 versículo 25, Jesus diz: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Essa promessa é para você. Essa promessa é para todos os que estão de luto, para todos os que choram ao pé de um túmulo, mas se mantêm firmes na fé. O túmulo não tem a última palavra. A última palavra é vida. E essa vida vem de Cristo. Você pode até estar vivendo os seus dias com um buraco no peito. Mas com o tempo, esse vazio começa a ser preenchido pela esperança. A ausência se transforma em saudade, e a saudade se transforma em honra. Você começa a viver por dois. Começa a agradecer por tudo o que viveu com quem partiu. E a cada dia, vai aprendendo que a memória é uma forma de eternizar o amor. Que nesta oração, você sinta o sopro do Espírito Santo em sua alma. Que ele te revista de paz, que te levante, que cure o que ainda está ferido. Que você consiga dormir em paz e acordar com forças renovadas. Que você entenda que viver não é esquecer, mas seguir em frente com o amor guardado dentro do peito. E se hoje o seu coração está frágil, não tente ser forte sozinho. Dobre os joelhos. Chore na presença de Deus. Ele é o único capaz de recolher cada lágrima e transformá-la em força. A dor que hoje você sente, amanhã será uma ponte para consolar outros corações. Deus usará sua dor para curar outras dores. O seu testemunho será fonte de esperança para quem também enfrenta perdas. Nunca se esqueça: mesmo que tudo tenha mudado, Deus continua o mesmo. Ele ainda é bom. Ele ainda é fiel. E Ele ainda tem um plano, mesmo quando não compreendemos. Que o Senhor seja sua rocha firme. Que Ele envolva sua família, seus pensamentos, seus sonhos. Que você possa respirar fundo agora, fechar os olhos e sentir o consolo dos céus te visitando. Porque Deus é Pai. E Ele jamais abandona um filho. Se essa oração tocou o seu coração, eu te peço: compartilhe este vídeo com outras pessoas que precisam dessa palavra de consolo. Espalhe esperança. Deixe um comentário com a palavra Amém para mostrar que a fé continua viva em você. E lembre-se: o amor nunca morre. Ele apenas muda de lugar. Mesmo na mais profunda dor, existe um fio de esperança que nos conecta ao céu. Deus não ignora nosso sofrimento. Ele está presente em cada lágrima, em cada silêncio, em cada suspiro. Como diz o Salmo 34, versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Talvez hoje você esteja tentando ser forte para os outros, escondendo sua dor para não preocupar ninguém. Mas Deus vê o que está oculto. Ele conhece os gemidos que ninguém ouve. E Ele se inclina para ouvir sua oração, mesmo que você não tenha mais palavras, apenas lágrimas. A oração também pode ser um silêncio profundo, e mesmo assim Deus entende. A morte nunca será fácil de entender. Ela corta como espada, tira o chão, e nos faz sentir pequenos diante da eternidade. Mas ela também pode ser um ponto de recomeço.
Um momento em que nos voltamos ainda mais para Deus. Um tempo em que entendemos que estamos aqui de passagem e que precisamos valorizar cada instante, cada abraço, cada gesto de amor. Você pode não conseguir sorrir agora, e tudo bem. Mas saiba que o sorriso voltará. Deus é especialista em fazer brotar flores em desertos. O tempo de choro também passará, e a alegria voltará a nascer como o sol depois da noite mais escura. E quando esse dia chegar, você entenderá que foi Deus quem te sustentou em cada passo, mesmo quando você pensou em desistir. Talvez você sinta que a morte levou uma parte de você. Mas lembre-se, o amor verdadeiro nunca se perde. Ele continua vivo dentro de nós. E enquanto você ama, você honra. Enquanto você vive, você carrega essa pessoa no coração. E essa é uma forma de eternidade. Que o Espírito Santo sopre agora sobre você. Que ele te envolva em um abraço invisível, mas poderoso. Que a paz que excede todo entendimento desça sobre sua mente, sobre seus pensamentos, sobre seu lar. E que, mesmo na dor, você sinta que não está sozinho. Muitos estão passando pelo mesmo luto, pela mesma dor, e essa oração também é para eles. Por isso, se esta palavra trouxe consolo ao seu coração, não guarde só para você. Compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando de conforto, de esperança, de uma palavra que venha do céu. Deixe também o seu comentário com a palavra Amém, para declarar que, mesmo na dor, você crê que Deus continua cuidando. Mostre ao mundo que sua fé está viva, mesmo quando o coração está ferido. Sua palavra pode alcançar outros corações e renovar forças. Que Deus te abençoe, te console e te fortaleça. Que Ele transforme a dor em cura e o luto em testemunho. E que, no tempo certo, a alegria volte a florescer em sua vida.